E- Ok, Agora foi. isso. Começando a gravação da nossa primeira aula de controle higiênico sanitário no terceiro trimestre, último trimestre do ano letivo de 2020. Então vamos lá. Ó, então a gente tem aí o planejamento, coloquei num tamanho máximo para vocês enxergarem bem, né? O cabeçalho vocês já conhecem, né? Já não tem novidade, né? O nome da disciplina, as turmas. E aí a nossa reposição vai do dia 5 de janeiro até o dia 12 de março, quando finalmente entraremos de férias, né? Última aula. Inclusive, dia 12 é conselho de classe, nem aula a gente vai ter. E aí a gente volta só em abril e eu queria tanto voltar vacinada. Ah, meu Deus. Mas vamos lá. Então, aqui a gente tem a organização, né? E aí eu já fiz uma pequena mudança. Ai, perdão. No planejamento, a gente ia ver hoje biofilmes, tá? Aí eu mudei para a gente começar com boas práticas de fabricação, e eu vou mudar lá no Moodle, tá? Vou colocar biofilmes lá para o final, tá? Porque eu acho que boas práticas de fabricação e a parte de legislação é mais importante para vocês agora, que vocês estão mais tranquilos, mais descansados, né? E aí a gente só vai inverter. Aí o último conteúdo vai ficar biofilmes. Deixa eu voltar aqui. Então, já vou mudar, mas eu não vou mudar aqui agora, senão vai dar muito trabalho na tabela. Então, biofilmes fica por finalzinho, tá? E aí, esse fórum aqui, de 10 pontos, que é uma atividade mais tranquila, que dá menos trabalho, fica para o final, ok? Senão a gente começa muito tranquilo também, e aí, quando chegar lá no final do trimestre, está todo mundo morto e tem um trabalho gigantesco para fazer, ok? Então, tem indicação do vídeo que a gente vai ver quando falar de biofilmes, dentre outros, né? Então, essa primeira semana, a gente vai começar, na verdade, com manual de boas práticas de fabricação, ok? Então, a gente vai ter uma aula expositiva síncrona, né? E a gente tem uma atividade assíncrona, que é a elaboração de um manual de boas práticas para lanchonetes. Então, tá vendo? É um trabalho prático. Nesse trimestre, gente, a gente vai ter que fazer atividades uma semana sim, uma semana não. Então, hoje tem uma atividade, que eu vou dar aí uns 15 dias para vocês entregar. Semana que vem não tem. Na outra, já tem outra atividade. Tá bom? Por quê? Porque a gente só tem 8 semanas de aula. Eu sei que vocês estão careca de ouvir isso, ouviram isso desde terça-feira, mas é preciso repetir, tá bom? Aí semana que vem a gente tem uma aula de reforço e vai assistir um vídeo, além de falar um pouquinho sobre vacinas, se vocês quiserem, tá? Se vocês não quiserem, a gente não fala, não. Depois, na outra semana, que já vai ser a semana 3, na verdade, né, a gente vai falar de análise de perigos e pontos críticos de controle, né? A gente vai falar de APPCC. A gente vai aprender a analisar na produção de alimentos quais são os pontos críticos que a gente deve controlar. Vou dar um exemplo, né? Se a gente quiser, se a gente quiser preparar roupa e mochila para ir à aula, no primeiro dia de aula presencial, quando voltar, a gente quer deixar tudo pronto. Mochila pronta, uniforme pronto, lanche pronto, né? Então, tem várias etapas. Para preparar a mochila, tem que separar os materiais, olhar o horário, ver qual livro vai levar, né? Qual aula tem no dia seguinte, colocar os materiais dentro da mochila, né? Às vezes limpar a mochila, porque ela está jogada há muito tempo lá no guarda-roupa. Então, nessas várias etapas aí, tem pontos críticos de controle, né? Um deles é olhar o horário, né? Se eu não olhar o horário, eu posso colocar o livro de português, mas na verdade a aula é de matemática, entenderam? Então, a gente vai entender no processo de produção de alimentos quais são os pontos mais importantes que a gente deve controlar para evitar a contaminação, tá? Aí na semana 4 a gente vai ter aula de reforço. Na semana 5 a gente vai começar a estudar. Ai, perdão.
A gente vai começar a estudar noções em vigilância sanitária. E aí a gente vai falar um pouco da Anvisa, a gente vai entender por que que a Anvisa que autoriza a utilização de vacinas no Brasil, né? A gente vai entender quais áreas a Anvisa fiscaliza, a gente vai entender que a Anvisa não fiscaliza somente produção de alimentos, ela também fiscaliza outros tipos de ações, como produção de medicamentos. As vacinas são um deles, né? Então, a gente vai entender tudo que for possível sobre a Anvisa e como ela funciona, beleza? Aí, depois dessa aula de reforço, a gente vai ter biofilmes, tá? Muito provavelmente, gente, na aula de reforço do dia 22 até o dia 26, a gente vai falar um pouquinho sobre biofilmes, beleza? E aí a gente deixa esse conteúdo para o final e deixa uma atividade avaliativa mais tranquila, que é um fórum. Aí o que que acontece? Na semana 9 e na semana 10, a gente não pode ter atividade avaliativa. Então, isso que está lá no Google, no Moodle, perdão, já falo no Google Meet. Isso que está lá no Moodle não vai ter. Por quê? Porque é a semana que a gente vai ter recuperação. E eu segui o modelo do CGMT, mas as coisas mudaram e aí a gente não vai ter atividade avaliativa nesta semana, ok? Daí a gente tem que decidir uma coisa. Ou eu dou aquele fórum valendo 15 pontos, que é o último fórum sobre biofilme, e etc, etc, etc. Ou então, tem alguém aqui falando, eu acho que tem um somzinho. Alguém está com o microfone ligado. Ou então, eu dou a atividade, o fórum e a autoavaliação, porque a autoavaliação vocês fazem bem rapidinho, né? Porque é bem rápido. Leidmila, repetir a partir de onde? Você tem que me falar. Eloane levantou a mão, mas, ô, gente, é porque eu estou aqui projetando e não estou vendo. Aí você... Ô, professora, foi se querer. Não, tranquilo. Leidmila, repetir a partir de onde? Leidmila, você está entre nós? Vamos fazer assim, vamos continuar, aí você dá uma olhadinha na gravação depois. Ou então, qualquer coisa, você tira dúvida comigo no privado, tá? Porque a gente não pode esperar muito. Então, esse finalzinho aqui, semana 9, semana 10, eu vou mudar lá no Moodle, tá bom? A gente não vai ter atividade avaliativa. E a gente vai ter uma aula aqui, né? Nessa aula de reforço, a gente vai ter uma aula de biofilmes. Ou então, posso fazer o seguinte também: posso deixar a aula de biofilmes gravada lá no Moodle, e aí vocês vêm para a aula de reforço para a gente tirar a dúvida, ok? Que aí a gente vai ver a parte de biofilmes, que é importante também, e a gente vai ficar sem atividade avaliativa na semana de recuperação, ok? Então, vamos dar continuidade. A última semana, que é a 10ª semana, é o conselho de classe, e que as referências, né, do trabalho que a gente vai desenvolver. Esse PPT ele já está lá no Moodle desde o dia 3 de janeiro, mas eu vou corrigi-lo lá, beleza? Vou até salvar aqui com algumas correções para que eu coloque lá no Moodle depois. Então, continuando aqui, bom, Leidmila não falou mais nada, qualquer coisa você dá um oi aqui, Leidmila. Agora eu vou parar essa apresentação, né, do PPT e vou voltar à apresentação da aula, da nossa aula de hoje, que é a nossa aula sobre boas práticas de fabricação. Não, não é essa, não, perdão. Que eu mudei. Tá vendo? É idade, bom. Beleza, depois você vê a gravação. Só pode ser a idade. Que aquela aula que eu estava projetando é a minha aula do ano passado. Aí esse ano eu falei, vou mudar.
tirei algumas coisas, acrescentei outras, e aí a gente tem uma aula nova. Tá projetando aí, gente? Alguém abre o microfone e fala para mim? Ásia. Obrigada, obrigada. Então vamos lá. A gente começa a nossa aula de hoje com essa imagem tranquila, né, de uma floresta, o sol nascendo, a esperança vindo junto. Consigo ver a Coronavac lá no fundo, né? Ou a vacina da Pfizer, né? A da AstraZeneca, AstraZeneca, a vacina indiana, nem sei se tem a russa, qualquer seringa de vacina a gente está tomando. Então, que a gente tem que começar esse conteúdo de hoje com um pouco mais de esperança de que com ou sem vacina a gente vai terminar esse trimestre, ok? E hoje nós vamos falar de boas práticas de fabricação. Eu e vocês, da N1A e da N1B. Aí hoje eu tomei a decisão que eu vou colocar o nome da N1A e N1B em todos os slides, porque a aula é nossa, né? Construção coletiva. Vocês fazem parte dela também. Então, a primeira coisa, né, já que a aula é sobre boas práticas de fabricação, a gente tem que definir o que são boas práticas, né? De um modo em geral, quando eu falo em boa prática, eu estou falando de uma expressão que pode ser aplicada a qualquer situação, né? Então, por exemplo, eu tenho o hábito de, toda vez que eu vou fazer uma comida aqui em casa, que é um alimento que eu não consigo fazer em pequenas quantidades, por exemplo, feijoada. Uma vez que eu faço feijoada e não tem muita gente para comer, eu coloco em alguns potes, congelo e faço doação. Às vezes para amigos, às vezes para vizinhos, às vezes para gente conversando com amigo, eu falo, fulano, quer um pote de feijoada? Aí a pessoa, quer? E aí a pessoa leva, né? Geralmente não devolve o meu pote também, não. Aí a pessoa não faz uma boa ação, né? Então, eu posso dizer que essa prática de doar alimentos para que eles não estraguem, não percam, e para que eles façam a alegria das pessoas, é uma boa prática, né? Agora, quando a gente está falando no processamento de alimentos, quando a gente está falando em empresas, quando a gente está falando em produção, em gestão, o termo boa prática é um termo que vem do inglês, né, best practice, que na verdade ele vai denominar ou ele vai caracterizar técnicas, né, como as melhores para realizar uma determinada tarefa. Então, por exemplo, tem várias maneiras de a gente lavar uma roupa, né? Desde lavar o uniforme do IFMG. A gente pode colocar num balde cheio de água com sabão em pó e deixar lá dissolvendo aquela sujeira a semana inteira. A gente pode deixar de molho 12 horas nesse mesmo balde e colocar para bater na máquina de lavar. A gente pode colocar de molho 12 horas e lavar a mão. A gente pode colocar de molho junto com um pouquinho de Vênice ou de algum outro branqueador de outra marca e lavar a mão ou lavar na máquina, né? A gente tem várias maneiras de fazer esse processo de lavagem de roupa, por exemplo. Mas quando a gente pensa em boas práticas, eu vou eleger aquelas práticas que são as melhores, né? Aquelas práticas que vão me dar o melhor resultado, né? Então, eu tenho um desafio aqui, que pode ser qualquer coisa, gente. Pode ser lavar roupa, lavar louça. Então, vamos dar um desafio que vocês gostem mais. Como assistir série na Netflix da melhor maneira, para obter o melhor resultado? Primeira coisa, tem várias maneiras de assistir série na Netflix. Pode ser no celular, no computador, na TV. Tem várias maneiras de sentar para assistir essa série. Pode ser no chão, no colchão, no sofá daquele retrátil, parece uma cama, na rede, pode ser em pé, né? E pode ser comendo pipoca, tomando guaraná, pode ser agarrado numa almofada, pode ser com o computador na mão, trabalhando.
Tá vendo? Tem várias maneiras. Então, quando a gente pensa em como assistir uma série, a gente tem que pensar em boas práticas, em maneiras de a gente assistir, né? Porque o desafio aqui é assistir uma série. A solução, as maneiras como a gente vai assistir essa série para ter o melhor resultado, que é o quê? A gente ficar feliz e passar o tempo. Porque hoje em dia a gente assiste série para passar o tempo, não é? Não que a gente tenha tempo, estudante, professor do IFMG tenha tempo, mas a gente faz isso. Então a gente tem que procurar as melhores alternativas, os melhores meios para a gente chegar nesse resultado, que é passar tempo e ficar feliz, né? E assistir uma série boa. Ok? Então, quando a gente fala em boas práticas, eu sugeriria para mim, por exemplo, uma boa prática para assistir série na Netflix é, primeiro, ter a Netflix, segundo, a internet está funcionando, terceiro, ter um sofá igual eu tenho aqui, que é aquele retrátil, que parece uma cama, que aí, se eu quiser, eu viro para o lado e durmo, 200 almofadas, né, para poder encostar de tudo quanto é jeito. Pipoca e Guaraná, para mim, não precisa, faz a sujeira, a bagunça, eu vou comer pipoca, o Caio quer comer a pipoca toda, né? Não precisa, não faço questão. Tá vendo? Minha boa prática é diferente. E terceiro, que o controle remoto tenha pilha, né? Para que eu não tenha que ficar mudando manualmente a cada série. Aí eu puxo o sofá, coloco as almofadas, ligo o ventilador, perdão, tem que ter um ventilador, deito e escolho uma série que alguém me indica, porque eu sou péssima também para escolher séries. Então, essas são as boas práticas que eu vou executar e vou ter com certeza um bom resultado. Isso serve para quase tudo na vida, gente. Né? Aí na produção de alimentos não seria diferente, né? Se eu tenho boas práticas para vender uma casa, boas práticas para criar uma campanha de propaganda de uma cerveja, se eu tenho boas práticas para qualquer tipo de procedimento na vida, para produzir alimentos também eu preciso de boas práticas, para que eles sejam produzidos com segurança, com qualidade, com aparência boa, dentre outros. Então, quando a gente está falando em boas práticas de fabricação de alimentos, a gente tem que fazer isso que vocês estão fazendo aí. Sentar, colar o traseiro na cadeira e estudar, né? Para a gente entender o que são essas Good Manufacturing Practices. Não sei se a pronúncia está certa, ou as chamadas boas práticas de fabricação. Coloquei aí o termo em inglês, que vocês podem achar em algum artigo e não entender o que é. Então, GMP ou GMP em inglês é o mesmo que BPF em português. Boas práticas de fabricação. Então a gente vai aprender hoje, né? Quais tipos de prática, né? Ou pelo menos assim, o que que vai nos orientar sobre quais práticas para produzir alimentos a gente deve executar. Como eu devo fazer um arroz, como eu devo higienizar uma hortaliça, como eu devo armazenar um sorvete, como eu devo descartar o lixo depois de produzir o estrogonofe, e aí por diante, tá? Então, a primeira coisa que a gente tem que entender aqui é o que, que são essas boas práticas de fabricação. Então, qual que é a teoria? Conjunto de medidas que devem ser adotadas pelas indústrias de alimentos a fim de garantir a qualidade sanitária, lembra lá de micro-organismos, e a conformidade dos produtos alimentícios com os regulamentos técnicos. Então, olha só, a gente tem lá na Anvisa, nós vamos estudar a Anvisa, né, na próxima aula teórica. A gente tem uma série de regulamentos, de norma, de como os alimentos devem ser produzidos e comercializados, né? E aí, nessas boas práticas, é como se a gente tivesse um resumão disso tudo, né, de acordo com aquele estabelecimento, né, que está produzindo. Então, cada estabelecimento que produz alimento tem que ter um conjunto de boas práticas de fabricação para a produção daquele alimento. Tá? E aí a gente tem lei que rege isso. O governo federal, a gente tem uma legislação sanitária, né, que parte lá da Anvisa, e que vai regulamentar essas medidas. Vai nos dizer quais são práticas boas para produzir alimentos seguros. E para a gente
conseguir essas práticas boas para produzir alimentos seguros, a gente tem dois documentos importantes que nós vamos ver hoje. Vai ser um pouco en passant, vai ser um pouco superficial, porque a gente tem pouco tempo. Mas a gente vai ver e eu acho que vocês vão entender. A gente tem um manual de boas práticas e a gente tem os POPs. Os POPs, vocês vão querer me matar, né? Porque POP é muito chato de fazer. E eu vou colocar vocês para fazerem um POP. Porque é importante a gente aprender, tá? E manual de boas práticas eu ia colocar, não vou colocar, porque ele é mais difícil ainda do que um POP. Agora, entrando em manual de boas práticas, vamos começar do começo. O que é um manual? Alguém arrisca abrir o microfone e me responder? Né? Porque manual de boas práticas? Como assim? Manual é algo que vai te trazer instruções? Muito bem, quem que falou isso? Catarina. Catarina, muito bem, Catarina. E você já deu minha aula, vou embora agora. Então, aí tem um mocinho, né, procurando no livro as informações, as instruções. Quando a gente compra, deixa eu pensar um trem bem diferente. Gente, falar nisso, eu lembrei de uma coisa, mas no final me lembre. A Márcia, você falou que queria dar um recado e esqueceu. Me lembrem lá, tá? Eu vou até anotar aqui. Para eu não esquecer. Perdão, perdão. Então, vamos lá. Quando a gente compra uma TV, televisão é uma coisa que a gente usa corriqueiramente, né? Todo dia, na maioria das vezes. Celular também, né? O meu mesmo eu nem abri o manual. Liguei ele, coloquei o chip, já fui mexendo sozinha e já está funcionando há uns 18 dias. Agora, se eu comprar, deixa eu pensar um trem que eu nunca tive na vida. Se eu comprar uma máquina de secar roupa, será que eu vou saber mexer nela sem uma orientação? Eu nunca tive. Não sei vocês se já tiveram. Acho que não, né? Ou então, melhor se eu comprar um carro de câmbio automático, aquele que não precisa ficar passando marcha. Eu também não vou saber mexer, não. E aí, para isso, as empresas que vendem produtos, elas criam um manual, né? Porque quando a gente fala em manual, o conceito original é algo que se faz com as mãos, né? Mas manual de boas práticas de fabricação não é entortar os dedos, né? Não é chegar fazendo símbolo de heavy metal na cozinha, né? Isso não ajuda. Nem fazer figa, né? Para ver se dá tudo certo. Isso aí, manual, a gente pode fazer com as mãos também. Mas quando eu estou falando de manual, aqui para gente, eu estou falando um guia de instruções, Catarina, né, que serve para o uso de um dispositivo, para correção de problema, ou para o estabelecimento de procedimentos de trabalho, que é o que nos interessa aqui. É só a gente lembrar do manual de instrução de qualquer equipamento. Ele vem com o manual que vai apresentar o equipamento, vai mostrar para que ele serve, como utilizá-lo, como configurar, se der defeito, o que fazer, né? Então, ele é um guia de instruções. No caso do manual, seja ele qual for, a principal função é transmitir informação, tá? Para uma pessoa desenvolver uma determinada situação, um determinado processo. Eu poderia dizer que um livro de receitas é um manual de instruções, não é? Porque ele apresenta a receita, ele apresenta os ingredientes, ele apresenta o modo de preparo e ensina como que faz. Então, se eu quiser fazer hoje uma torta de frango com palmito, é só procurar uma receita na internet, confiável, comprar os ingredientes e seguir aquele manual, tá? Então, quando a gente fala em manual, a gente lembra de manual de instruções, manual do usuário, manual do utilizador, né? Todos esses manuais, eles ensinam a operar um equipamento, um objeto, um software ou uma ferramenta. Ou, então, a realizar um processo, como a gente vai ver mais adiante. Agora, já que o manual é um guia de instruções, o que é o manual de boas práticas de fabricação de alimentos?
Essa aqui é a definição da Anvisa, da RDC 216 de 2004, que é uma resolução da Anvisa, tá? Manual de Boas Práticas de Fabricação de Alimentos é o documento que descreve as operações realizadas pelo estabelecimento, incluindo, no mínimo, os requisitos higiênicos sanitários dos edifícios, a manutenção e higienização das instalações, dos equipamentos e dos utensílios, controle da água, controle integrado de vetores e pragas, capacitação profissional, controle da higiene e saúde dos manipuladores, manejo de resíduo e o controle e garantia de qualidade do alimento preparado. Que tanto de coisa, né? Então, olha só, esse manual ele é gigantesco. Ele vai orientar a gente como produzir um alimento seguro. E para produzir um alimento seguro, tem que ter fiscalização e controle de tudo isso que a gente viu, né? Com os requisitos mínimos. Então, eles vão colocar nesse manual qual que é o requisito mínimo de higienização de instalação, qual que é o requisito mínimo de higienização de equipamento e utensílio, né? Qual que é o requisito mínimo para controlar pragas e vetores, como rato, barata, qual que é o requisito mínimo para garantir a higiene e saúde do manipulador, e por aí vai. Então, o Manual de Boas Práticas de Fabricação de Alimentos, ele é obrigatório em todos os estabelecimentos, tá? Que produz ou manipula alimento. Então, tem que ter esse documento. A padaria da cidade de vocês tem que ter um manual de boas práticas de fabricação, que ensina como fabricar pães de qualidade. O restaurante, a cantina do hotel, o cachorro-quente, barraquinha de pipoca, carrocinha de picolé, a carrocinha que vende água de coco, né? O açougue, e por aí vai. Todos têm? Não, com certeza não. Mas deveriam, né? E a vigilância sanitária deveria estar investigando isso. Aqui eu trouxe dois tipos, tá? A gente tem esse aqui, tá vendo? Ele é feito, é um arquivo comum do Word, ó. Manual de Boas Práticas, o nome da empresa, quem elaborou ele, quem que verifica se está tudo ok, tem que ter o nome de todo mundo aqui, tá bom? E aqui a gente tem o mais bonitinho, né? Como que a atualização melhora as coisas. E aí, que itens tem que ter nesse manual, no MBPF? Que itens de informação, né, de instrução tem que ter nesse manual? A gente não vai ver todos, eu até costumava falar um por um, mostrar, mas não vai dar tempo. Então, eu só vou falar quais itens devem compor esse manual. Primeira coisa, como vocês viram, né, lá na capa, identificação do estabelecimento. Porque eu tenho que saber de qual estabelecimento é aquele manual, se é de um açougue ou de uma cantina hospitalar. Em segunda, documentação. Registro da empresa, alvará de funcionamento, dentre outras coisas, TRN do nutricionista, né, a lista de funcionários. Tem também estrutura física nesse manual. A planta desse restaurante, a planta baixa da cozinha, entre outras coisas. Fluxograma de produção dos alimentos, né? Como que se dá essa produção? Começa produzindo primeiro com pré-preparo, começa com cocção, começa com limpeza do piso e etc. Equipamentos e utensílios tem que ter uma lista, né? Como é que fala? Um memorial descritivo, né? Uma lista de almoxarifado com todos os equipamentos e utensílios que existem naquele restaurante, né? Tem que ter a qualificação dos fornecedores, qual fornecedor é, que produto ele fornece, como qual que é o tipo de qualificação desse fornecedor, a produção em si, né? Tem que ter os fluxogramas de produção, tem que ter informações sobre como são armazenados os alimentos, tem que ter instruções sobre o transporte e distribuição dos alimentos, tudo escrito. Como deve ser transportado, se é em vasilha de alumínio, de plástico, se é tudo junto, se é separado em marmita. Controle ambiental, tá?
para a gente ver quais são medidas de controle ambiental que são feitas nessa empresa de produção de alimentos. Tem que ter uma lista de instruções para cuidados pessoais dos manipuladores, tem que ter uma lista de higiene da área de produção, tem que ter os procedimentos operacionais, padrão, que a gente vai estudar daqui a pouco, tem que ter, né, um padrão em anexo e instruções de trabalho, ok? E aí a gente segue, para finalizar essa aula, para o POP. Então, para ficar claro, o manual é um documento gigante que tem todas as informações sobre a empresa e que tem informações específicas sobre a questão da higiene, de armazenamento e outras coisas. E dentro desse manual, a gente tem uma lista de procedimento operacional padronizado, ou padrão, ou POP. Gravem esse nome. E quando vocês estiverem em aula da professora Margarida e o professor João, eles vão perguntar a vocês se vocês já ouviram falar em POP. Perdão, bebendo água aqui. Então, vamos lá. Primeira coisa, POP é um documento. Só que POP é um documento diferente. O manual, ele vai abranger tudo que diz respeito ao restaurante, ao UAM, ao local que produz alimentos, né? Agora, o POP, ele não é abrangente, mas ele é mais específico. Ele está dentro do manual. Ele é um monte de listas, né, de procedimentos, de como que deve se executar uma tarefa no estabelecimento. Eu até coloquei aí. É como uma receita de bolo que deve ser seguida rigorosamente para que tudo vá bem. Então, vou dar um exemplo. Se eu virar para vocês e falar assim, gente, faz para mim. Deixa eu pensar uma coisa bem. Tá. Se eu virar para vocês e falar assim, gente, vocês vão ter que fazer para mim um manual de boas práticas. Se eu não der uma lista nos mínimos detalhes como que faz, vocês vão conseguir fazer? Tá todo mundo dormindo? Vocês estão aí ainda? É o calor? Ai, deve ser o calor que me deu até uma lombeira aqui. Mas tudo bem. Vai entrar por osmose. Então, gente, é uma lista como se fosse uma receitinha de bolo que vai mostrar tudo como deve ser feito na UAM, né, na preparação dos alimentos, né, principalmente nas etapas de higiene, tá bom? Quando eu estou falando em POP, não é só na área de alimentos, tá? Eu posso fazer um POP, por exemplo, de confecção de boné, né? É um documento que tem todas as etapas que uma pessoa deve seguir para costurar um boné, tá bom? Vamos lá. E finalizando aqui o conceito, ele é um documento aprovado pelo estabelecimento, sendo dever de cada manipulador segui-lo. Eu vou mostrar aqui um exemplo de um POP para vocês entenderem. A gente vai ver agora um POP de higienização de pisos, rodapés, grelhas e ralos, ou seja, é uma instrução como que a gente deve higienizar piso, rodapé, grelha e ralo. Primeira coisa que a gente coloca num POP. Esse POP, né, essa higienização aí, ela vai ser executada por quem? Tem que ficar claro, né? Porque senão você chega lá, você é dentista, aí você chega para trabalhar numa empresa e você acha um POP de higienização de pisos, ao invés de trabalhar como dentista, você vai higienizar pisos, porque não está falando quem tem que fazer. Então, quando deixa aí quem quer fazer, já separa na equipe cada um, né? O auxiliar de serviços gerais vai chegar e vai ver que o POP de higienização de piso é dele, então ele tem que fazer. Segunda coisa, quais materiais eu preciso utilizar para fazer essa higienização, né? Aí você tem que colocar lá, pá para recolher resíduos, sabão, detergente, rodo, pano de chão, vassouradura, balde, mangueira ou hidrojato e sanitizante clorado. Tem que colocar tudo que eu vou precisar em matéria de materiais. E aí, a parte mais importante do POP, os procedimentos.
né? Aí eu vou fazer uma listinha do que deve ser feito para que a gente promova a higienização, né? No caso aí de piso. A primeira coisa, recolher os resíduos de sujeira com rodo e pá. Segunda coisa, tudo em top, tá? Lavar a superfície com água e sabão. Terceira coisa, esfregar bem com a vassoura. Quarta coisa, enxaguar com água corrente. Quinta coisa, jogar a solução de cloro. Sexta coisa, guardar 15 minutos. Retirar o excesso de água com o rodo. Secar o ambiente. Aí depois, no POP, vem a frequência. Com que frequência o auxiliar de serviços gerais deve fazer isso lá no restaurante? Diariamente. Então não tem perigo. Coloca lá no quadro de avisos o POP de higienização das áreas do restaurante e os auxiliares de serviços gerais vão olhar todo dia como deve ser feito, vai fazer todo dia e não vai esquecer algum dia que ele tem que fazer, que vai estar lá no quadro de avisos para ele. E os EPIs, os equipamentos de proteção individual. Bota de borracha, avental impermeável e luvas de látex. Então, você já sabe que material vai gastar, como você tem que se vestir e o que você tem que fazer nesse ponto. E aí as observações, né? Não é permitido varrer a seco nas áreas de manipulação. Onde tem manipulação de alimentos, a gente não pode varrer a seco para não levar poeira até os alimentos, tá? E outra observação, a receitinha do preparo da solução clorada, né? Então, quando eu quero uma solução 200 ppm, eu coloco 25 ml de cloro puro para 10 litros de água, ok? Esse aí é o quê? Um POP de higienização de piso, rodapé, ralo e grelha. Serve para todos. E quais são os POPs necessários? Tem vários POPs que são necessários dentro do manual de boas práticas, mas tem 4 que são muito importantes que eles estejam lá dentro do manual. Primeiro, o de limpeza de instalações, equipamentos e móveis, porque com o ambiente sujo a gente não faz uma comida de qualidade. O segundo, controle de vetores e pragas. O terceiro, o de limpeza do reservatório de água, que vai ensinar como que a gente limpa o reservatório de água. E, por último, o de higiene e saúde do manipulador, que vai ensinar para a gente como que a gente cuida da saúde do manipulador e quais exames a gente deve pedir de tempos em tempos para poder assegurar que ele está sadio, né? Hoje em dia é exame de Covid, né? Porque senão não tem como produzir nada. Aí eu estou dando um exemplo aqui, né, dos POPs de higienização de instalações e equipamentos, que a gente viu aqui, né? Pisos e rodapés, tem POP para janela, porta, tela, forma, maçaneta, até ensinar a limpar maçaneta, vocês têm que aprender no serviço de alimentação. POP de limpeza de luminárias, de interruptor, de tomada. Ah, Márcia, mas eu nunca na vida limpei uma tomada. Devia ter limpado, principalmente agora nessa onda de coronavírus. Você chega num lugar, mexe o dedão no interruptor, né? Aí tá cheio de coronavírus lá, carrega tudo pro seu dedo. Você coloca o dedo no olho, se contamina e fica doente. Ainda passa doença para sua avó. Tem pop de piso, tanques, bancadas, de freezer, de geladeira, até ensinar como deve limpar uma geladeira, tem que estar escrito no POP. De fogão, forno, chapa, né? De liquidificador, processador, balcão térmico, dos panos que a gente utiliza no restaurante. Tem POP de limpeza da câmara frigorífica, de coife exaustor, de tábua de polietileno e de hortifrutis, ok? E, gente, por hoje é só. Vocês têm alguma dúvida em relação a esses POPs e ao Manual de Boas Práticas? Vocês entenderam que tanto o Manual de Boas Práticas quanto os POP, eles são instruções para a gente produzir alimentos seguros e saudáveis? E o que mais vai ter, na verdade, é principalmente relativo à higienização. Você precisa de instrução, Lorena? Eu também preciso. Eu queria ter um POP para tudo na minha vida, mas dá preguiça de fazer.
Que vocês responderam não aqui? Eu não sei o que eu perguntei. Mas, enfim, gente, alguma dúvida? Gente, vocês estão dormindo? Não, né? Então tá, eu vou corrigir o PPT com essa mudança, né? Essa retirada de biofilmes, e eu vou colocar lá no Moodle para vocês, tá bom? No mais, eu quero agradecer pela presença nessa primeira aula, nesse dia tão cansativo. Eu imagino que vocês estão mortos de cansados depois de ter aula uma semana, ainda vim para fechar a semana na minha aula. Muitíssimo obrigada. Eu espero que o final de semana de vocês seja ótimo e que a gente possa se encontrar na aula de reforço da semana que vem. A Anelisa levantou a mão. Diga, Anelisa. Anelisa. Ah, levantou sem querer. Tranquilo, não tem problema. Ah, lembrei agora o que eu preciso falar com vocês. Ano passado, quem foram as pessoas que ganharam o bolo? Meu Deus do céu. Foi Ana Flávia e Catarina? Calma, gente, vai embora, não. Foi Karine. Bem que eu queria, Márcia, mas não foi eu, não. Karine, quem mais ganhou, gente? Ah, meu Deus. Eu sei que foi um da turma A, um da turma B. Karine é da turma B, né, Karine? Thalia. Thalia. Karine e Thalia. Karine, você está em São Pedro, né? A Lorena mandar um mimo. Então, Karine, depois você me chama no privado. Agora eu vou ter que sair, entrar numa outra reunião aqui. Mas depois você me chama no privado, que eu vou combinar com você um jeito de mandar seu bolo para São Pedro, ok? E Thalia matou minha aula hoje. Alguém avisa para Thalia. Thalia é de qual cidade, gente? Alguém sabe? Podia ser São Pedro também, né? Que aí eu mandava Eu acho que ela é de Virginópolis. Virginópolis. Então alguém avisa a Thalia para entrar em contato comigo, que a gente vai tentar arrumar um jeito de mandar esse bolo para Virginópolis, ok? Ou então vocês virem buscar. Para mim, tanto faz. Ok, então estou guardando Dona Karine Rangel e Dona Thalia. Gente, muito obrigada. Eu vou encerrar a gravação agora para que eu possa colocá-la no Moodle mais tarde. E eu me despeço de vocês desejando um ótimo final de semana. Beijo.